Bom dia a todos. Nessa nossa revisão de penal para a prova, eu vou basicamente resolver algumas questões e comentá-las para que vocês possam fazer uma revisão mais ativa para o estudo. Então, se houver algum ponto que eu queira aprofundar, eu passo para os slides, mas basicamente vai ser questão e comentário. Então, começando. João, como representante do Estado, exerce a função de aplicar sanções penais. Esse poder do Estado é denominado A. Jus puniendi, B. Jus variandi, C. Jus ad bellum ou D. Jus remedium. O Estado tem, por característica, apontar o que é adequado ou não para a convivência social. E as condutas que são consideradas inadequadas, muitas delas são tipificadas como crimes. A competência para legislar sobre direito penal é da União, na figura do Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, e essa criminalização de algumas condutas dá ao Estado o direito de puni-las. Então, o que a gente vai chamar de direito de punir, em latim, é denominado ius puniendi. Então, a resposta para a primeira questão seria a ius puniendi, que é o direito que o Estado tem de aplicar sanções penais, o direito de punir. É a pretensão punitiva. B. 2, perdão. Maria, ao estudar direito penal, afirma que o direito de punir do Estado encontra limites legais. Essa afirmativa, A, é incorreta, pois o Estado é soberano e absoluto. B, é correta, pois o ius puniendi depende de fundamentação legal. C, é incorreta, pois depende apenas de normas morais. Ou D, é correta, pois depende exclusivamente da vontade do juiz. O Estado, apesar de legislar sobre direito penal e criminalizar algumas condutas, não pode sair punindo as pessoas ao seu bel prazer, sem nenhum tipo de explicação, de motivação. Então, a alternativa mais correta aqui é a letra B. É incorreta, pois o ius puniendi depende de fundamentação legal, justamente pelo fato de que, ainda que eu incorra numa determinada conduta tipificada como crime, eu tenho direito a um devido processo legal, a me defender, a ouvir as acusações contra mim, e o juiz, na hora de prolatar a sentença, vai fundamentar os motivos para me condenar. Então, não é uma arbitrariedade do juiz, é uma decisão fundamentada. Então, o ius puniendi depende de fundamentação legal. O Estado tem sim o direito de punir as condutas, mas não de forma arbitrária, e sim de forma fundamentada na lei. 3. João brasileiro cometeu o crime no dia 10 de dezembro de 2023, mas a lei que o criminalizava foi revogada antes de sua condenação. Neste caso, a lei mais gravosa retroage para alcançar João. B. João responde pela lei vigente na data do fato. C. A lei penal não retroage mesmo que benéfica. Ou D. João não responde por crime algum. Então, João cometeu um crime no dia 10 de dezembro, mas a lei que foi revogada, a lei que o condenava foi revogada antes de ele ser condenado. Então, houve um inquérito, muito provavelmente estava havendo um processo, antes da condenação, a lei foi revogada. É tipo clássico, um exemplo típico de abolício crimes. Uma determinada conduta era crime e deixa de ser. Nesse caso, beneficia o réu. E como a lei penal só retroage para benefício do réu, quem estava sendo investigado deixa de ser, quem estava sendo processado deixa de ser, quem estava em fase de execução penal é libertado. No caso do João, ele estava em fase de processo, então o processo vai ser arquivado com base nessa revogação e não vai ter crime algum. Então, a resposta mais correta é a D. João não responde por crime algum. A C está completamente errado, porque a lei penal, se for benéfica, retroage. A B, João responde pela lei vigente na data do fato. Essa é a aplicação típica da lei penal. Ao crime aplica-se a lei do seu tempo, é a chamada aplicação ativa da lei penal. E aí existem duas exceções, que é a aplicação retroativa, que acontece no caso do abolício criminis e do novatio legis in melius, quando a lei penal retroage, a nova lei penal retroage para alcançar fatos passados, porque vai beneficiar o réu. E tem a outra vertente, que é a aplicação ultraativa da lei penal, quando uma lei já revogada é aplicada ao caso atual, o que não acontece aqui nesse cenário. Então,
Nesse cenário, havia uma lei que criminalizava a conduta e ela foi revogada antes da condenação do réu, logo ele não responde por crime algum. 4. Marcos, após cometer crime, vê a lei penal mudar, ampliando a pena prevista. Considerando o tempo do crime, aplica-se a lei vigente na data do fato, B, a lei mais severa, C, a lei vigente no momento da ação ou omissão, ou D, a lei vigente quando do resultado. O Marcos comete um crime e, ao longo da sua persecução penal, muda a pena e amplia a pena prevista para ele. Então, supondo que fosse uma pena de 10 anos, ela é ampliada para 15. Nesse caso, a situação do réu piorou, houve novatio legis impégios. Então, se é para prejudicar o réu, a lei penal não vai retroagir. Então, ao caso dele, vai se aplicar a lei vigente no momento da sua conduta, no momento da ação ou omissão de Marcos. Então, a resposta correta é a C. Novatio legis impégios tem efeito ex nunc, efeito proativo, da data da alteração da lei para frente. Novatio legis in melius e abolitio criminis tem efeito ex tunc, retroativo, alcança os fatos anteriores à alteração da lei porque vai beneficiar o réu. 5. Pedro cometeu o crime e o resultado só ocorreu posteriormente. Qual teoria considera o resultado como determinante do tempo do crime? A, teoria da atividade, B, teoria do resultado, C, teoria mista ou D, teoria objetiva. Qual teoria considera o resultado como determinante do tempo do crime? Lembrando, a teoria da atividade considera praticado o crime no momento da conduta. Então, se eu pratico uma lesão corporal contra alguém hoje, foi hoje o meu crime. Ainda que a pessoa vá sofrer as consequências posteriormente, o meu crime foi hoje. A teoria do resultado considera praticado o crime no momento do resultado, no momento em que o crime se consuma. A teoria mista considera dois os momentos do crime, tanto o momento da conduta quanto do resultado. E a teoria objetiva nem trata de momento do crime. Qual é a teoria adotada pelo Código Penal? É a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da conduta, previsto no artigo 4º do Código Penal. Mas a pergunta nos traz qual a teoria que determina o resultado como o momento do crime. Então, é a B, teoria do resultado. A teoria do resultado pauta que o momento do crime é o momento em que o resultado se consuma. Mas não é essa teoria adotada pelo Código Penal, e sim a teoria da atividade. 6. Maria, analisar o tempo do crime, identifica que o Brasil adota a teoria da ubiquidade. Ela está A, incorreta, pois só se considera o momento da ação ou omissão. B, correta, pois se considera tanto a ação quanto o resultado, tanto o momento da ação quanto do resultado. C, correta, pois o Brasil adota exclusivamente a teoria do resultado. Ou D, incorreta, pois se considera exclusivamente a intenção. Logo de cara, já dou a resposta para vocês. A, incorreta, pois só se considera o momento da ação ou omissão, que é a teoria da atividade. Para momento do crime, tempo do crime, o Brasil adota a teoria da atividade, que considera praticado o crime no momento da conduta, ação ou omissão. E mais do que isso, a teoria da ubiquidade é a teoria que o Brasil adota para apontar o local do crime. Então, são frentes distintas. Teoria da atividade para apontar o tempo do crime, teoria da ubiquidade ou mista para apontar o local do crime. Teoria para local do crime, a teoria da ubiquidade vai dizer que o local do crime é tanto o local onde ocorreu a conduta, quanto o local onde ocorreu o resultado. Vai adotar ambas as localidades para caracterizar onde ocorreu o crime. Então, incorreto. 7. João cometeu um crime quando uma lei mais branda estava vigente. Qual lei se aplica no julgamento? A. A lei mais severa para preservar a ordem pública. B. A mais branda em respeito ao princípio da retroatividade penal. C. Nenhuma, pois o fato deixou de ser crime. D. A vigente na data do julgamento. João cometeu o crime na vigência de uma lei mais branda.
durante a persecução penal veio uma lei mais gravosa. Qual lei vai se aplicar ao julgamento? Nesse caso, vai se aplicar a lei mais branda, que coincidentemente é a lei do tempo do crime. Então, por quê? Qual é a fundamentação disso? Porque a lei penal só retroage para benefício do réu. Então, se há um conflito de qual lei aplicar para o caso, se a lei do tempo do crime é a mais branda e a lei posterior é mais rigorosa, ou se a lei posterior é mais branda e a lei do tempo do crime é mais rigorosa, eu sempre vou aplicar a lei mais branda, para obedecer o princípio da retroatividade da lei penal. A lei penal retroage para benefício do réu. Então, nesse caso, ainda que a lei branda já tivesse sido revogada, ele vai ser julgado sob as determinações da lei mais branda para obedecer ao princípio da retroatividade penal. Então, a alternativa correta é a letra B. 8. Maria praticou o fato típico, mas antes da sentença o legislador revogou o tipo penal. Nesse caso, aplica-se A. Novatio legis impédios, B. Novatio legis incriminadora, C. Abolicio criminis ou D. Lei penal do momento da execução. Maria praticou um crime, mas antes de ser condenada, houve a revogação da lei que considerava aquela conduta um crime. Então, era crime, deixa de ser. Abolício crimes. C. Novatio legis impédios é quando tem-se uma lei mais branda e ela é substituída por uma lei mais grave, prejudica o réu, então não retroage. Novatio legis incriminadora é quando uma conduta não era crime e passa a ser, era uma conduta atípica e passa a ser típica. Abolicio criminis, como eu expliquei, quando uma conduta era crime e deixa de ser. E lei penal do momento da execução é uma das possibilidades de aplicação da lei penal, que não vem ao caso. Passando para outras questões um pouco mais à frente, mas também associadas a esse tema. 19. A lei penal que vigora enquanto durar determinada situação emergencial denomina-se A. Lei ordinária, B. Lei temporária, C. Lei excepcional ou D. Lei especial. A e D não são. Lei ordinária e lei especial são tipos de leis que existem no nosso ordenamento jurídico. Lei ordinária, lei especial, lei delegada, medida provisória, emenda constitucional, são tipos de leis que existem no nosso ordenamento. Então, resta-nos a B e a C. A lei que dura enquanto durar uma situação emergencial é a C, lei excepcional. Enquanto dura a situação excepcional, dura a vigência da lei. A lei temporária é aquela que no próprio texto da lei tem a sua duração. Essa lei dura até o dia 31 de dezembro de 2025. Então, o próprio texto da lei já estabelece qual o prazo final. Já a lei excepcional, não. A lei excepcional dura enquanto durar uma situação excepcional. Agora, duas questões sobre a aplicação da lei penal brasileira, a depender do território. 23. João, estrangeiro, pratica crime a bordo de aeronave brasileira sobrevoando o espaço aéreo do Brasil. Nesse caso, A. Não se aplica a lei penal brasileira. B. Aplica-se a lei penal brasileira com base no princípio da territorialidade. C. Só se aplica a lei penal internacional. Ou D. Não há possibilidade de aplicação da lei penal brasileira. Veja aqui, João é estrangeiro, está a bordo de uma aeronave brasileira. Um comando interessante para prestar atenção é que, se não tiver escrito na questão que a aeronave é pública, então pode-se interpretar que ela é a aeronave privada, porque a maioria das aeronaves que sobrevoam o espaço aéreo, tanto brasileiro quanto de outros países, é privada. Então, é um comando que a Luzia passou para a minha turma, que ela explicou que geralmente vai ser aeronave privada, então é interessante vocês prestarem essa atenção também. João, estrangeiro, pratica crime a bordo de aeronave brasileira, leia-se, privada, sobrevoando o espaço aéreo do Brasil. Nesse caso, a aeronave brasileira sobrevoando o espaço aéreo do Brasil, se ela é privada, é território brasileiro até a água internacional. Agora, uma aeronave brasileira pública, ela sempre vai ser território brasileiro, independentemente de onde ela esteja. Mas, nesse caso, uma aeronave privada é território brasileiro até as águas internacionais.
Então, ainda estava em espaço aéreo brasileiro, era território brasileiro. Nesse caso, o João, que praticou o crime nessa aeronave, que é território brasileiro, praticou crime no Brasil. Logo, a alternativa correta, a letra B, aplica-se a lei brasileira com base no princípio da territorialidade. O Brasil adota a territorialidade temperada, ou seja, o princípio da territorialidade com exceções. Se a aplicação da lei penal brasileira ferir alguma regra ou acordo ou convenção de direito internacional, ela não pode ser aplicada. Mas, via de regra, ao crime cometido no Brasil aplica-se a lei penal brasileira e entende-se como território brasileiro as aeronaves mercantes ou privadas brasileiras até as águas internacionais e as aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. A mesma regra que vale para aeronaves também vale para as embarcações. Embarcações privadas ou mercantes até as águas internacionais são território brasileiro. Embarcações brasileiras, públicas ou a serviço do governo brasileiro são território brasileiro, independentemente de onde se encontra. 24. Considera-se território brasileiro para fins penais: A. Apenas o solo e o subsolo do país. B. O espaço aéreo, solo, subsolo e as embarcações públicas, onde quer que se encontrem. C. Apenas o solo, não se incluindo embarcações. Ou D. Apenas embarcações de guerra. Como eu mencionei anteriormente, o espaço aéreo brasileiro, o território brasileiro para fins penais compreende o quê? As aeronaves e embarcações públicas ou a serviço do governo brasileiro em qualquer lugar, e as aeronaves e embarcações privadas ou mercantes até as águas internacionais. Então, aqui nesse comando de questão, a alternativa correta é a D. O espaço aéreo, solo, subsolo e as embarcações públicas, onde quer que se encontrem. Porque a A está incorreta, apenas o solo e o subsolo do país. Porque não é apenas o território geográfico, não é apenas o solo brasileiro que é território brasileiro. As aeronaves e embarcações brasileiras também podem ser. C. Apenas o solo, não se incluindo as embarcações. Incorreto também, porque as embarcações podem ser território brasileiro. E D. Apenas embarcações de guerra está incorreto, porque não são apenas embarcações de guerra consideradas território brasileiro, assim como não são apenas aeronaves de guerra. São aeronaves em geral, privadas ou públicas, e embarcações em geral, privadas ou públicas, que são consideradas território brasileiro. Privadas até o território internacional, até as águas internacionais, públicas até, independentemente do lugar que se encontra. 25. João comete crime no exterior, mas a vítima é brasileira. A possibilidade de aplicação da lei penal decorre do A. Princípio da subsidiariedade. B. Princípio da extraterritorialidade. C. Princípio da retroatividade. Ou D. Princípio da anterioridade. A. Vou explicar as alternativas, depois dizer a correta. Subsidiário é algo secundário. Então, é um entendimento de uma aplicação secundária da lei penal. Não seria. B. Princípio da extraterritorialidade. Pode-se pensar. C. Princípio da retroatividade. Não. O princípio da retroatividade é o que vai pautar a aplicação da lei penal mais favorável para o réu. No caso de novatio legis in melius e de abolicio criminis, são alterações da lei penal no tempo que beneficiam o réu, logo a lei vai retroagir para alcançar os fatos passados. Então, não se aplica nesse caso. E, por fim, o princípio da anterioridade vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem a devida cominação legal. Então, eu só posso condenar alguém por um crime se esse crime já está previsto em lei antes da pessoa cometer a conduta. E a pena determinada para essa pessoa deve ter autorização legal, senão ela é inválida. Então, nesse caso, se João comete crime no exterior, mas a vítima é brasileira, a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira está fundamentada no princípio da extraterritorialidade, letra B. Passando um pouquinho à frente, 28. Só um minutinho.
28. A conduta penalmente relevante pode se manifestar como A. Apenas ação, B. Apenas omissão, C. Ação ou omissão, ou D. Nenhuma das alternativas. Conduta penalmente relevante é o crime, e o crime ele pode ser cometido de duas maneiras, tem duas frentes da conduta, ação ou omissão. Então a resposta correta é a C. Conduta comissiva, também chamada de ação, é fazer alguma coisa para produzir o resultado que se espera. Então, eu desejo matar uma pessoa, eu vou lá e dou uma facada nela. Eu fiz alguma coisa para provocar o resultado morte. Agora, a conduta omissiva, também chamada de omissão, é o deixar de fazer, é quando o meu deixar de fazer se torna relevante para o direito penal. As hipóteses da omissão penalmente relevante estão no 13, parágrafo 2º do Código Penal, as linhas A, B e C. Quando o omitente tem por obrigação, tem por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, quando ele, de outra forma, quando ele assume a responsabilidade de impedir o resultado, ou de outra forma, cria o risco do resultado. Nessas três hipóteses, o omitente tem a obrigação legal de agir. Então, ele tem a obrigação, mas a omissão penalmente relevante, ela tem dois requisitos essenciais. O omitente tem que ter a obrigação legal de agir e tem que ter a possibilidade concreta. Então, se ele devia, mas no caso concreto ele não podia agir, então não tem crime, porque o direito penal também não obriga ninguém a se sacrificar por ninguém. Então, na situação concreta, tem que olhar para o devia, mas também para o podia. Se ele devia e não podia agir, não tem crime. Se ele devia e podia e se omitiu, tem crime porque a sua omissão é penalmente relevante. Agora, por exemplo, se ele não devia, mas podia, ele até pode vir a responder por omissão de socorro em alguns casos, mas não por um outro crime mais grave, porque ele não tinha obrigação legal de agir. Então, nesse caso, 28, letra C. 29. João, ao deixar de alimentar seu filho, resultando em sua morte, comete A. Fato atípico, pois não agiu. B. Crime omissivo, por violar o dever jurídico de agir. C. Crime omissivo, sem necessidade de resultado. Ou D. Apenas infração administrativa. João, ao deixar de alimentar seu filho. João, como pai, ele tem a obrigação legal de agir. Então, ele se enquadra na primeira hipótese de dever legal de agir. Quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Os pais, em relação aos filhos, têm a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Então, João, tendo a obrigação legal de cuidar do seu filho, deixa de alimentá-lo, que resulta na morte da criança. Então, ele cometeu uma omissão. Por quê? Porque ele tinha a obrigação legal de agir e, no caso concreto, ele podia. A questão não nos dá a entender que ele não podia alimentar o filho porque não tinha comida ou porque ele estava impedido por alguma outra coisa. A questão deixa claro que ele deixou de alimentar, mas não por algum motivo extraordinário. Então, dá a entender que ele deixou de alimentar a criança porque quis. Então, ele tinha como alimentar, tinha a obrigação de alimentar, não alimentou. E o que resultou na morte da criança. Então, a omissão dele aqui gerou o resultado morte. Letra B. Crime omissivo por violar o dever jurídico de agir. Ele violou a obrigação jurídica que ele tinha de cuidar do seu filho, que gerou a morte, e essa morte vai gerar uma persecução penal para ele pelo crime de homicídio cometido na forma de omissão. 30. Para a configuração do crime omissivo é necessário A. Que a omissão seja dolosa. B. Que o agente tenha o dever jurídico de agir. C. Que o agente tenha apenas conhecimento do risco. Ou D. Que não exista possibilidade de ação. Para a configuração do crime omissivo. Que a omissão seja dolosa. Aqui ainda não há a análise do elemento subjetivo. Se for uma omissão dolosa ou uma omissão culposa. Não é essa o ponto crucial, não é esse o ponto crucial para entender se foi um crime omissivo ou não. A análise do elemento subjetivo é feita depois. B. Que o agente tenha o dever jurídico de agir. C. Que o agente apenas tenha conhecimento do risco. Não. Porque não basta o agente ter conhecimento do risco. Ele tem que saber do risco daquela omissão e praticar a omissão. Se eu sei que deixar de alimentar o meu filho vai gerar a morte dele, a minha simples consciência disso não provoca um crime omissivo. Existe um crime omissivo se, sabendo que deixar de alimentar essa criança eu vou gerar a morte dela, eu efetivamente deixar de alimentá-la.
Então, é o deixar de fazer efetivamente. E, por fim, que não exista possibilidade de ação. Não, a impossibilidade de ação, inclusive, é uma excludente de omissão penalmente relevante. Por quê? Porque mesmo tendo o dever jurídico de agir, se no caso concreto era impossível fazer alguma coisa, então não tem crime. Logo, 30, a resposta correta é a B. O agente tem que ter o dever jurídico de agir. Ele tem que ter dever jurídico, possibilidade fática e a omissão concreta. Ele sabe que ele tem a obrigação legal de agir, ele pode agir no caso concreto, não tem nada que o impeça, e mesmo assim ele se omite. Nesse caso, se estão presentes esses 3 requisitos, está configurado o crime omissivo. Agora, 3 questões sobre dolo, sobre elemento subjetivo, dolo e culpa. 32. O dolo direto caracteriza-se pela A. Indiferença quanto ao resultado. B. Aceitação eventual da produção do resultado. C. Vontade consciente de produzir o resultado. Ou D. Falta de consciência do resultado. Dolo direto. Os elementos subjetivos se referem à intenção do agente. Tenho 2 frentes, 2 divisões, dolo e culpa. E o dolo tem 2 subdivisões, dolo direto e dolo eventual. A culpa, 2 subdivisões, culpa consciente e culpa inconsciente. O dolo direto, o que é o dolo direto? É querer o resultado e fazer alguma coisa para efetivamente produzi-lo. O dolo direto está muito ligado à ação, à forma de conduta ativa. E o dolo eventual está muito ligado à forma de conduta omissiva. Não necessariamente, mas é bem ligado. Que o dolo direto é ter a vontade consciente de produzir o resultado, letra C, e efetivamente fazer alguma coisa para produzi-lo. Eu desejo matar alguém, vou lá, dou uma facada na pessoa. Então eu quero, conscientemente eu quero matar alguém, vou lá e faço alguma coisa para isso. Então, dolo direto. O dolo eventual é total desprezo pela produção do resultado, é indiferença quanto ao resultado. É aquilo, não necessariamente eu quero matar a pessoa, mas se a pessoa morrer em decorrência da minha conduta, eu não me importo. É irrelevante, para mim é indiferente. Então a resposta correta da 32 é a C, vontade consciente de produzir o resultado. 33. O dolo eventual ocorre quando o agente atua com vontade de produzir o resultado, atua aceitando o risco de produzir o resultado, atua sem previsão de resultado ou atua forçado por coação. Acredito que eu já tenha respondido na questão anterior. 33 é a letra B. O agente atua aceitando o risco de produzir o resultado. Não é a intenção principal do agente produzir o resultado criminoso. Mas se esse resultado acontecer, só é irrelevante para a gente. Para ele, tanto faz. Ele assume o risco e continua a conduta, ainda que isso vá gerar lesão a algum bem jurídico. 34. A culpa inconsciente caracteriza-se por A. Não prever o resultado, embora fosse possível. B. Prever o resultado e aceitar a sua ocorrência. C. Prever o resultado, mas confiar na sua não ocorrência. Ou D. Não prever o resultado por impossibilidade. Culpa inconsciente é quando o resultado é previsível. Previsível para quem? Para o homem médio. O homem médio é o cidadão brasileiro médio, que tem uma educação, um nível de educação regular e consegue discernir o bom do ruim, o certo do errado. Esse é o homem médio, o homem modelo. O resultado é previsível para o homem médio, mas o agente não o prevê. Essa é a culpa inconsciente. Por exemplo, num exemplo prático, tem-se a consciência de que beber e dirigir pode gerar um acidente, porque a bebida entorpece, bagunça os sentidos e isso pode acabar gerando um acidente de trânsito. Num caso concreto, em que o agente venha a ser processado, por exemplo, por um homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele pode até alegar é uma coisa, provar é outra, mas uma das alegações da culpa pode ser a culpa inconsciente, ele pode dizer que nem previu o resultado, que nunca imaginou que isso fosse acontecer. Esse é o cenário da culpa inconsciente. O agente, apesar do resultado ser previsível, o agente nem pensa que aquele resultado pode acontecer. Já a culpa consciente ocorre quando o resultado é previsível, o agente até prevê o resultado, mas
espera honestamente que ele não aconteça. O agente é leviano, porque ele sabe que a sua conduta pode gerar uma lesão a um bem jurídico alheio, e mesmo assim ele continua, porque ele espera que aquele resultado não se produza. Existe uma linha muito tênue entre a culpa consciente e o dolo eventual. É que no dolo eventual, a pessoa não se importa com a produção do resultado. É indiferente, tanto faz se outra pessoa vai morrer ou não em decorrência da minha conduta, por exemplo. Na culpa consciente, o agente até se importa, o agente não quer gerar aquele resultado, mas ele não quer gerar e faz alguma coisa que pode gerar o resultado. Ele não deseja o resultado, mas também não adota a prudência necessária para evitá-lo. Então, na 34, culpa inconsciente é caracterizada por A, não prever o resultado, embora fosse possível. Já na 35, a culpa consciente ocorre quando o agente B prevê o resultado, mas acredita que ele não ocorrerá. O agente é leviano. 36, preterdolo. Preterdolo é o quê? Dolo no antecedente, culpa no consequente. Quando se tem uma conduta, quando eu adoto uma conduta criminosa, dolosamente, propositalmente eu quero praticar um crime, mas eu não esperava, não desejava o agravamento do resultado. Por exemplo, o exemplo típico, clássico, é a lesão corporal seguida de morte. Porque na lesão corporal, o ânimos não é o ânimos necandi, não é o desejo de matar que está presente, é o desejo de machucar, de ferir, o ânimos ladendi. No entanto, às vezes a lesão corporal pode acabar gerando uma morte, e isso não é a intenção do agente. E aí, é lesão corporal dolosa e lesão corporal culposa. É lesão corporal seguida de morte. E aí, para lesão corporal, vai se entender que o elemento subjetivo é o dolo, para a morte vai se entender que o elemento subjetivo é a culpa. Tem o dolo no antecedente, o antecedente é o primeiro crime. Tem o dolo no antecedente, que é a lesão corporal, culpa no consequente, que é o resultado morte, que não era esperado. A situação degringola de uma maneira completamente imprevista e inesperada. Então, no crime pré-doloso, o agente A pratica a conduta dolosamente e o resultado culposamente. Agora, 3 sobre erro de tipo. 2 sobre erro essencial, 1 sobre erro acidental. 39. O erro de tipo essencial inevitável. Não exclui a responsabilidade penal. B, exclui o dolo e a culpa. C, exclui apenas o dolo mantendo a culpa. Ou D, agrava a pena. Erro de tipo é quando falta algum elemento da realidade para o agente perceber que ele está praticando um crime. Por exemplo, quando eu acabo, por engano, pegando o código penal de uma amiga e trazendo para minha casa. O que é o crime de furto? Isso poderia se entender isso como um crime de furto, mas o que é o crime de furto? Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Aqui, nesse exemplo construído, de que eu peguei por engano o código penal de uma amiga, eu não subtraí coisa alheia móvel, eu subtraí algo que eu pensava que era meu. Então, me faltou um elemento da realidade, uma percepção completa da realidade, para perceber que aquele não era o meu código penal e que eu estava levando o objeto errado para casa. Então, esse é um erro de tipo essencial, que pode ser evitável ou inevitável. Existem erros que são inevitáveis. Qualquer pessoa pode incorrer nesse erro. O Código Penal é um grande exemplo de erro inevitável. Uma sala do curso de Direito, boa parte das pessoas vai levar um Código Penal para dentro da sala. Muitas das vezes são códigos penais da mesma editora, da mesma edição. Então, existe uma possibilidade muito grande de haver essa confusão. Então, é um erro inevitável. Se é um erro inevitável, no qual qualquer pessoa poderia incorrer, fica excluído o dolo e a culpa. Então, 39, letra B. O erro de tipo evitável, por sua vez, que é o que é apresentado na questão 40, o erro de tipo essencial evitável é aquele em que falta prudência, falta o discernimento do agente para não incorrer naquele erro. Não é um erro em que qualquer pessoa poderia incorrer. Uma coisa é eu pegar o código penal errado, outra coisa é eu confundir o meu carro com o carro de outra pessoa. Um carro é 1000 vezes maior que um código penal. Um carro, dentro do carro de outra pessoa, eu vou perceber que ele é de outra pessoa porque tem objetos diferentes, porque a placa é diferente, porque não tem como dizer que eu confundi completamente o meu carro com o de outra pessoa. Pode até ser o mesmo modelo,
Mas dentro do carro vão ter elementos, por exemplo, que vão me remeter ao fato de que aquele veículo não é meu. Então, esse é um erro evitável, porque não é qualquer pessoa que incorre nesse erro, não é difícil, inclusive. Eu vou pegar o carro de outra pessoa e sair andando pela cidade? Isso não faz muito sentido. Então, é um erro evitável. O erro evitável vai excluir o dolo, mas permite a punição a título de culpa se houver previsão a título de culpa para esse crime. Esse exemplo do carro também seria furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Só que o furto não tem forma culposa. Então, nesse caso, ficaria, mesmo o erro sendo essencial evitável, ficaria excluído o dolo e a culpa, porque não tem punição a título de culpa para o furto. Mas se houvesse punição a título de culpa, aí eu incorreria nas penas do furto culposo, se houvesse, porque é uma situação completamente evitável. Uma coisa é confundir um lápis, uma caneta, um código penal, outra coisa é confundir um carro. 41. João confunde-se contra a pessoa contra quem dirige. João confunde-se contra a pessoa contra quem dirige sua conduta atingindo o terceiro. Essa situação caracteriza quando o erro se refere ao objeto material ao objeto material. O objeto material é contra quem ou o que eu pratico o crime. Objeto material, leia-se vítima. Pode ser um objeto mesmo ou uma pessoa. Então, quando o erro é dirigido ao objeto material, então eu tenho um erro acidental. O erro essencial se refere a uma percepção equivocada da realidade, e o erro acidental se refere a um erro sobre o objeto ou a pessoa contra quem eu estou praticando o crime. Se o João confunde-se contra a pessoa a quem dirige a sua conduta, fica caracterizado: A, erro sobre objeto, B, aberratio ictus, C, erro de proibição, ou D, aberratio criminis. Erro sobre objeto é quando, por exemplo, eu quero furtar uma garrafa de coca, acabo furtando sem querer uma garrafa de... Sem querer, não. Eu furto uma garrafa de coca no lugar de uma garrafa de refrigerante porque eu errei. O erro sobre objeto, ele é irrelevante para o direito penal, porque independentemente de eu furtar uma garrafa de coca ou de eu furtar uma garrafa de refrigerante, é tudo furto, então é relevante para o direito penal. Aberratio ictus é o erro na execução. Então, eu até sei contra quem eu quero praticar o crime. Sei quem eu desejo matar, por exemplo. Sei que é a Ana que eu quero matar. Se eu sei que é a Ana, vou lá, aponto a arma para ela. Chego a atirar, mas erro a mira. Então, eu tenho um erro na execução. Eu não raciocinei mal. Eu conduzi mal a minha prática criminosa. Então, eu até sabia quem era a vítima que eu desejava atingir, mas não houve sucesso por um erro na execução. Erro de proibição não se caracteriza, um terceiro tipo de erro. Tem um erro de proibição, um erro de tipo, erro acidental. E aberratio criminis, que também não se enquadra. Aqui, o aberratio ictus é a alternativa que se aplica à questão, ao que a questão traz, que é a confusão contra a pessoa. Peço perdão pela confusão, o aberratio criminis eu quis dizer que é o erro na execução. Aberratio criminis é erro na execução. Eu sei que até quem eu quero atingir, mas por erro, na hora de praticar o crime, eu acabo atingindo um bem jurídico diferente. O aberratio ictus, por sua vez, é quando eu me confundo. Eu me confundo quanto ao objeto material que eu desejo atingir. Por exemplo, eu quero atingir a pessoa A, atinjo a pessoa B sem querer. Por quê? Porque elas são muito parecidas, porque elas são gêmeas, eu não sabia, porque uma é sósia da outra, enfim. Por uma série de fatores, existe um erro de representação, um erro de raciocínio, né, que até a questão traz, o João se confundiu, por isso ele atingiu a pessoa errada, logo, aberratio ictus. (47) A primeira fase do intercrimes, em que surge a ideia criminosa, denomina-se A, preparação, B, cogitação, C, execução ou D, consumação. As fases do intercrimes, acho que até os nomes eles já dão a entender o contexto daquela fase, né?
Então, quando surge a ideia criminosa, é a cogitação. Eu estou cogitando a prática criminosa. Eu estou com a intenção de praticar um crime. Então, cogitação. Primeira fase é a cogitação. Segunda é a preparação, quando eu começo a reunir os elementos necessários para a prática do crime. Por exemplo, se eu desejo sequestrar uma pessoa, eu tenho que arrumar um lugar para ela ficar em cárcere. Então, eu arranjo um cativeiro, começo a arranjar um veículo para sequestrar aquela pessoa, enfim. Essa é a preparação, a reunião dos elementos. A cogitação é completamente impunível, a preparação também é impunível, salvo se constituir crime autônomo. Por exemplo, se para sequestrar alguém eu compro um carro roubado, então a minha preparação já é um crime autônomo, porque receptação é crime. Eu comprar um bem que eu sei que é fruto de um crime, é crime também, que é a receptação. Terceira fase do intercrimes é a execução, quando eu efetivamente inicio a conduta criminosa, eu inicio a prática do crime. Por exemplo, no homicídio, quando eu efetivamente aponto a arma para o rosto da pessoa e começo ali a ameaça homicida, já tem início de execução. E, por fim, a consumação é quando o crime produz o resultado que dele se espera. No homicídio, o resultado esperado é a morte. Então, quando a morte da vítima se concretiza, o crime está consumado. Agora, para terminar, duas questões. Uma sobre tentativa, e daí eu vou explicar a tentativa e também já explicar arrependimento eficaz e desistência voluntária. E, por fim, arrependimento eficaz e desistência voluntária. E a última questão é sobre crime impossível. 54. A punição do crime tentado ocorre: A. Sempre com a mesma pena do crime consumado. B. Com a pena reduzida de 1 a 2 terços. C. Apenas se houver dolo. Ou D. Com exclusão de qualquer pena. O que é a tentativa de algum crime? Tentativa é início de execução, não consumação, por uma circunstância alheia à vontade do agente. Então, dá para guardar a tentativa como início de execução, não consumação, por fator externo não esperado. Então, eu aponto a arma para a cabeça de quem eu desejo matar, vem um terceiro que eu não esperava, que eu não sei quem é, vem um terceiro, me empurra e desvia a trajetória da bala. Então, eu tive início de execução, o crime não se consumou, mas não por vontade minha, do agente, por vontade de um terceiro, por uma circunstância externa. Isso é a tentativa. Qual que é a punição da tentativa? É a mesma a pena da tentativa é a mesma do crime consumado, reduzida de 1 a 2 terços, a depender da proximidade da consumação. Então, 54, letra B, com a pena reduzida de 1 a 2 terços, sempre. É a mesma pena do crime consumado, reduzida de 1 a 2 terços, a depender da proximidade da consumação. Por exemplo, se eu até vem um terceiro, me empurrou, mas deu tempo de eu atirar. Eu atirei, mas nem atingi a vítima, então a minha redução vai ser no maior índice, 2 terços, porque eu nem cheguei perto de consumar. Agora, por exemplo, veio um terceiro, me empurrou, mas deu tempo de a bala atingir a pessoa e deixar ela paraplégica, por exemplo, então eu estive muito perto de consumar o crime. Se eu estive muito perto de consumar o crime, a redução da minha tentativa vai ser no índice menor, 1 terço. Então, tentativa, início de execução, não consumação por um fator externo inesperado. A pena da tentativa é a mesma pena do crime consumado, reduzida de 1 a 2 terços, a depender da proximidade da consumação. 55. João, após iniciar a execução de um crime, desiste voluntariamente de prosseguir. Tal conduta configura A. Arrependimento eficaz, B. Desistência voluntária, C. Arrependimento posterior ou D. Crime impossível. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária são institutos que caminham juntos assim com a tentativa, principalmente a desistência voluntária. Desistência voluntária é o quê? Início de execução, não consumação, mesma coisa da tentativa, mas o terceiro requisito é diferente. É início de execução, não consumação por vontade do agente. Quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir com a execução. Quando eu estou ali com a arma apontada para a pessoa e alguma coisa em mim faz com que eu desista. Eu tenho a oportunidade de atirar e de consumar o crime de homicídio, mas eu não atiro e não faço nada. Isso é desistência voluntária. Na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, o
a gente só responde pelos atos já praticados. Nesse caso, apontei a arma para a pessoa, ameaça. A depender da situação dessa arma, se ela for irregular, vou responder por porte e posse irregular de arma de fogo. Então, só vou responder pelo que eu já fiz. No arrependimento eficaz, a mesma coisa, só se responde pelo que já foi feito. O Nelson Hungria, um grande doutrinador de direito penal, vai dizer que o arrependimento eficaz e a desistência voluntária são como uma ponte de ouro para o agente se arrepender. Por que uma ponte de ouro? Porque o agente só vai responder pelo que ele já fez e não pelo que ele pretendia fazer. Então, o João começa a execução e desiste voluntariamente de prosseguir. Isso configura B, desistência voluntária. O que é o arrependimento eficaz? É quando, até já tendo executado a conduta, né, já foi completada a execução, o agente se arrepende de ter feito aquilo e faz o possível para aquela conduta não se consumar. Por exemplo, eu atiro numa pessoa para matá-la. Na hora que eu atiro, eu atinjo a pessoa, me arrependo. Na hora eu me arrependo, pego a pessoa, levo para o hospital e ela sobrevive. Nesse caso, eu vou responder só pelo que foi feito. Nesse caso, a pessoa sobreviveu, eu vou responder por lesão corporal, leve, grave ou gravíssima. Daí depende da lesão que foi causada. Mas o arrependimento eficaz, o próprio nome já diz, arrependimento eficaz. O arrependimento do agente, ele tem que surtir efeito para evitar a consumação. Então, no homicídio, eu tenho que conseguir evitar a morte da pessoa. Senão, não cabe a alegação do Instituto do Arrependimento Eficaz. Então, arrependimento eficaz é isso. Até a execução já está completa, o agente se arrepende e evita a consumação. A desistência voluntária. Início de execução, não consumação, por vontade do agente. Arrependimento posterior é o quê? O crime já está até consumado, mas aí no decorrer do processo, não no decorrer do processo, no decorrer do inquérito, antes do início do processo, né, que se dá com a denúncia ou com a queixa-crime, antes do início do processo, o agente repara a coisa, ou repara o dano, ou restitui a coisa. São 4 requisitos do arrependimento posterior: reparação do dano ou restituição da coisa, de forma voluntária. O crime do agente não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça, e essa reparação do dano, a restituição da coisa, tem que acontecer até o início do processo, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, o arrependimento posterior, até o próprio nome diz, posterior. O crime ele já está consumado, já foi feito, mas o arrependimento do agente pode vir a ensejar uma redução de pena, porque o arrependimento posterior é causa de diminuição de pena, de 1/6 a 1/3, se não me engano. E, por fim, o crime impossível é quando os elementos fáticos, os elementos do caso concreto, impedem que o crime se consume, seja por ineficácia absoluta do meio utilizado, por exemplo, no crime de aborto, a gestante que tenta abortar tomando água com farinha, por exemplo. Isso é absolutamente impossível gerar um aborto com isso, com água com farinha. Então, ineficácia absoluta do meio, ou crime impossível por impropriedade absoluta do objeto, que é o exemplo clássico de atirar para matar numa pessoa que já está morta. Não tem como matar quem já está morto, então, impropriedade absoluta do objeto. No crime impossível, não tem punição porque o meio utilizado é ineficaz ou o objeto material, a vítima, é absolutamente imprópria. As outras questões são semelhantes, caminham no mesmo ritmo, então eu vou encerrar a revisão por aqui. Fizemos, acredito que umas 15 questões, 15 a 20, eu não cheguei a contar, mas quis revisar os pontos mais relevantes da matéria, né? Conflitos de leis penais no tempo, teoria de momento do crime, teoria de local do crime, princípio da territorialidade, extraterritorialidade, dolo, culpa, arrependimento eficaz, posterior, desistência voluntária, crime impossível. Eu quis ação e omissão, quis pegar questões que fossem mais relevantes para o relembrar dessas matérias. Porque acredito que usar o slide, só fazer um apanhado geral de tudo, eu já fiz isso na última monitoria e hoje eu quis utilizar as questões para ficar uma coisa mais dinâmica, para vocês entenderem como a Luzia costuma perguntar. Então, espero que a monitoria tenha sido de ajuda, espero que tenha ajudado e qualquer dúvida podem entrar em contato. O livro que eu utilizo, que eu sempre recomendo, é o Direito Penal Esquematizado,
do André Stefan com o Vitor Eduardo Rios Gonçalves. E a doutrina do Vitor Eduardo, que eu uso para estudar, gosto muito, para vocês do primeiro ano, é a Direito Penal Esquematizado, é o curso de Direito Penal parte geral. Eu utilizo parte especial, porque eu já estou na parte especial, vocês utilizam o parte geral. Esses 2 livros são excelentes. Os slides eu vou disponibilizar nos grupos da manhã e da noite. E fico aberta a dúvidas e até a próxima.